A Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF vai ter que explicar por que permitiu que os ônibus que já deveriam ter deixado de circular continuem nas ruas por mais tempo. Vamos conversar com a Vanessa Vitória? Vanessa, boa noite para você. Olha, esse prazo aí é curto, né, para dar essa explicação. Pois é, Viviane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Então, a CEMOB vai ter aí 10 dias para explicar para o Tribunal de Contas, né, por que prorrogou o prazo de 7 para 10 anos da frota de ônibus que circula aqui pelo Distrito Federal. A norma que estabeleceu essa prorrogação aí para a utilização da frota, ela ia vencer em 31 de dezembro de 2020. A Secretaria de Transporte e Mobilidade também vai ter de demonstrar que não houve ato ilegal ou contrário à regulamentação em vigor. Por meio de nota, a CEMOB informou que ainda não foi notificada sobre a decisão do Tribunal de Contas e que assim que for, ela vai enviar todas as informações solicitadas dentro do prazo determinado. A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social também está analisando os repasses. E ontem a Câmara Legislativa aprovou aí um repasse extra para as empresas de ônibus no valor de 100 milhões de reais. Essa não é a primeira vez esse ano que as empresas recebem aí repasses com cifras milionárias, tendo como justificativa a pandemia. Inclusive hoje, lá na CLDF também, o transporte coletivo foi tema de um debate, como a gente vai conferir agora na reportagem. As empresas de ônibus que atuam no transporte público do Distrito Federal precisam de mais recursos financeiros para operar? Quem utiliza o serviço prestado por elas acredita que não. Péssimo transporte. É o pior que tem no Brasil, para mim é o de Brasília, que eu já tive em outras cidades. É uma passagem cara e não tem um serviço de qualidade. Já o GDF e a Câmara Legislativa acreditam que sim. Na última terça-feira, 13 deputados distritais aprovaram 100 milhões de reais de subsídio para as empresas de ônibus. Esse crédito não vai para o bolso do empresário. Esse valor é para pagar um contrato que o GDF tem com as empresas de ônibus e este recurso serve para custear todas as despesas do transporte, inclusive o pagamento de funcionários, motoristas, cobradores, fiscais, que fazem parte do sistema de transporte público do Distrito Federal. 4 distritais foram contrários à aprovação do projeto de lei do Executivo, que abriu mais crédito para as empresas de ônibus. O deputado Fábio Félix foi um deles e disse que, além deste repasse milionário, vem por aí ainda mais recursos para a operação do transporte coletivo brasiliense. E não é o primeiro crédito que chega aqui. Todo o recurso do passe livre, que não foi utilizado porque as escolas públicas estavam fechadas, também foi repassado para as empresas, da mesma forma. E há a previsão de mais créditos para transporte público esse ano nessa casa para beneficiar as empresas. Então é preciso abrir essa caixa preta. A população do DF quer transparência em relação a esse tema. Em junho deste ano, a Câmara tinha concedido suplementação de 101 milhões de reais para as empresas do sistema de transporte público. Agora, o texto com o novo repasse volta ao governador Ibanez Rocha para ser sancionado. O secretário de Transporte e Mobilidade responsabilizou a pandemia pela necessidade de tantos recursos destinados às empresas de transporte coletivo. Como não tem passageiro pagando a passagem, o subsídio aumenta. Então, na verdade, é para manter o custo do sistema e manter todos os ônibus em funcionamento. Acho que a Secretaria deveria ter vindo, buscado a gente, explicado, mostrado os números, planilhas devidamente justificadas, para então ser pensada e ser feita essa transferência de mais 100 milhões. Lembrando que dia 29 de junho desse ano já havia sido transferido 100 milhões de reais. A situação do transporte público no Distrito Federal virou pauta de um debate aqui na Câmara Legislativa entre representantes do governo, rodoviários e empresários do setor. João Osório representa 12 mil trabalhadores do transporte coletivo. Para ele, os repasses financeiros vindos do governo garantiram empregos para a categoria. Com 25% apenas de usuários e a frota 100% operando, os custos se mantêm, mas a receita não. Então, analisar os custos do sistema hoje e ao longo, provavelmente, dos próximos anos, implica em ver o quanto que ainda há de impacto da pandemia no sistema de transporte. Vanessa, você acompanhou durante algum tempo esse debate por lá, como é que estava esse clima, o que você destaca dali?
Viviane, o que a gente tem é um impasse, são muitos argumentos, viu? Tanto de um lado quanto de outro. O transporte precisa, eles falam muito que em qualquer lugar do Brasil, sempre o transporte público é visto aí como queixas, tanto de quem utiliza, né, de quem precisa todos os dias, que não é só aqui no Distrito Federal, e que precisa sim desses recursos para manter a operação. E aí a gente tem um outro lado, como a gente acompanhou na reportagem, a usuária falando, para onde está indo esse dinheiro? Esse é o grande questionamento, né? Eles falam que a conta não fecha, então tem que ter mais repasse extra, para que as coisas funcionem e que não haja um colapso. Mas para quem está do outro lado, quem está na ponta, entrando no ônibus lotado, quem está esperando horas na parada, para essas pessoas fica uma angústia, uma sensação de que não vem melhoria. E ainda não tem troca, os ônibus antigos. Então, você vê também aí, como representante do Sindicato dos Trabalhadores falando, olha, sem esses repasses a gente fica sem emprego. Então, a gente fica ali tentando entender, né, como foi dito na reportagem, o que é feito, o que tem que ser apresentado, quais são os ajustes para trazer, sim, melhorias para a população e não para enviar mais recursos e manter o serviço da forma como ele acontece hoje, Viviane. Obrigada, porque na verdade precisa dessa troca aí que seja boa para todo mundo, né? Que realmente recebam mais recursos, mas que quem está usando ali o transporte público seja beneficiado com isso, né? Obrigada, viu?